Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Atitude. Olha, já segue o canal, compartilha com os amigos esse episódio de hoje, ativa o sininho, claro, e acompanha também nas redes sociais, no Instagram, @podatitude. Olha, antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, foi difícil para mim resumir a apresentação dele, hein? Eu quero agradecer a você que está aqui conosco nesse episódio e também aos nossos patrocinadores especiais. Faculdade Boas Novas, a nossa casa que nos recebe aqui toda semana. Estúdio Adriana Barbosa, que me deixa arrumadíssima para as nossas gravações. Manas T-shirteria, lindas camisas. Amalu Design, brindes personalizados. Full Redux Manaus, especialista em emagrecimento. E eu acho que eu não esqueci ninguém. Bom, vamos falar do nosso convidado de hoje? O nosso convidado, ele é especial. Todos são, na verdade, mas o de hoje... Ele tem um trabalho lindo e vocês vão conhecer que trabalho é esse. Ele é uma verdadeira inspiração, tanto no mundo dos negócios quanto no campo social. Nosso convidado de hoje é Alex Ribeiro, um empresário e um líder social brasileiro. Ele é casado, ele é pai da Maria Júlia, ela é uma princesa linda. Ele é nascido na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Ele construiu uma trajetória notável que o trouxe até onde? Até aqui, Manaus. Ele tem uma vasta experiência em negócios e marketing e se tornou um destaque no cenário empreendedor. Ele é dono de algumas franquias da Cacau Show e atua também como consultor de negócios. Mas ele não se destaca apenas no mundo empresarial. Alexei é presidente da CUFA Amazonas, Central Única das Favelas do Amazonas. Se dedica a desenvolver a cultura e a educação em comunidades carentes. E é um trabalho lindo. Promove a inclusão social através do esporte, da cultura e da arte. Tem um compromisso em contribuir para a mudança positiva na sociedade. E isso é admirável. E faz dele uma referência tanto no cenário empresarial quanto no social. Alex, seja muito bem-vindo ao Pod Atitude. Muito obrigado. Eu quase fiquei vermelho aqui com tanto elogio, tanta coisa sobre minha trajetória. E assim, tem sido gratificante ouvir tudo isso ultimamente. Tenho participado de alguns eventos e alguns podcasts e realmente sempre traz na memória toda essa história, toda essa trajetória que está até resumida aí bastante, mas realmente agradeço aqui de todo o carinho e o convite. Que maravilha! Você tem, sim, uma trajetória inspiradora. Eu, particularmente, sou admiradora de pessoas que têm um trabalho social e eu acho isso lindo. Eu gosto de fazer e acho lindo quem faça, quem se dedica. Desde a primeira vez que a gente conversou, que você me apresentou a CUFA, eu fiquei realmente admirada com a proporção do trabalho que vocês fazem. E a tua trajetória ela é inspiradora, não só por isso, mas também por isso, né? Então, desde as tuas origens até hoje, o empresário que você é. Conta pra gente um pouquinho dessa tua jornada, desses desafios, porque você veio de outra cidade, veio empreender em Manaus, o que te trouxe aqui, por que você veio para Manaus? Eu também sou carioca, vale dizer, mas já moro aqui desde criança, né? Vim por conta da minha mãe, não foi nenhum motivo de negócios, mas confesso que não troco Manaus. Eu também eu falo que eu sou manaoca já estou aqui há 14 anos. Eu vim para Manaus concursado, eu fui fuzileiro naval durante 5 anos. Então, prestei concurso no Rio, passei e vim transferido para Manaus. E aqui, eu acho que, vamos dizer que a gente construiu uma nova história. Nasceu um novo Alexei. Aqui eu alcancei níveis e coisas que eu nem imaginava. Desde as coisas mais simples que eu não tinha, por vir de uma família humilde, até coisas maiores, como hoje ser proprietário de franquias de uma renomada marca como é a Cacau Show. E também se tornar o que a gente chama de executivo social. Na CUFA, todo mundo que lidera a CUFA se enxerga dessa forma, porque o nosso trabalho não é um trabalho comum no âmbito social, não é só uma doação por doação, não é uma ajuda por ajuda, a gente quer, de fato, transformar a realidade das comunidades e das pessoas que lá estão. Que maravilha! A gente vai falar mais sobre a CUFA, mas antes da gente chegar lá, como é que aconteceu? Você veio para cá como fuzileiro naval e em que momento aconteceu essa mudança de fuzileiro para empresário?
Quando eu prestei o concurso, na verdade, a minha intenção era ter recurso para pagar minha faculdade. E quando eu decidi fazer a faculdade, eu vi que não dava para fazer a faculdade e ser militar ao mesmo tempo, principalmente aqui em Manaus, que era um quartel bem atípico, de muitas missões. E aí foi uma decisão um tanto delicada, uma pessoa concursada, largar o concurso público para poder tentar a vida do lado de fora. Mas conversei com meus pais, conversei com a minha esposa namorada na época, e todo mundo decidiu em conjunto que a gente ia fazer essa aposta, né? Meu pai sempre confiou muito assim nos meus objetivos, muito, sei lá, pela minha característica de ser determinado e centrado também naquilo que eu queria. Ele entende que talvez se ele falasse que não, talvez não fosse me impedir, ia me frustrar, mas não me impedir. E daí a gente saiu. Então, quando eu saí, eu fui estudar, fui fazer faculdade. Procurei uma faculdade que eu terminasse rápido para eu poder prestar um concurso de nível superior e depois eu fazer uma faculdade que eu de fato quisesse. Só que como eu comentei ainda há pouco, geralmente as coisas que eu faço eu entro um pouco de cabeça, né? Então, quando eu escolhi fazer marketing, eu acabei imergindo muito na estratégia, na função e aplicando um pouco daquela disciplina ali militar, vindo do militarismo, eu consegui ter bons resultados enquanto marketing nas empresas que trabalhei. Então, eu saí de estagiário da Companhia Atlética a auxiliar administrativo e já assumi outro cargo. E quando eu saí da Companhia Atlética, eu já saí para gerente comercial e marketing de um grande grupo de restaurantes, que é o Grupo Alemã, que é o maior grupo gastronômico da região norte. E lá eu tive praticamente uma escola sobre empreendedorismo, sobre franquias, sobre diversos pontos de um negócio que a gente precisa ter. E surgiu uma oportunidade, o meu sócio enxergou essa oportunidade dentro da OLX, da gente assumir uma loja, e eu estava em viagem na época, eu lembro bem isso, que ele me ligou para perguntar se o que eu achava. Primeiro eu achei estranho. Na OLX, né? A gente foi bem receoso lá para saber se aquilo era verdade. Chegou lá, era verdade, estava com alguns probleminhas, mas era verdade. E aí a gente resolveu meter a cabeça lá e fazer alguma coisa, né? Foi bem complexo. A gente assumiu a franquia em 2019. Final de 2019, quando a gente deu um passo assim para poder crescer, que a gente tirou a loja lá do Parque 10 Mall, onde era, e levou para o centro. Uma loja linda, grande, é a maior loja que tem em Manaus até hoje. A gente já sabe o que aconteceu no ano seguinte. Então, a gente fez uma aposta, uma obra robusta, iniciamos a loja e depois a grande aposta era a aquisição de produtos de Páscoa para a venda da Páscoa, para que a gente tivesse, de fato, fazer um faturamento satisfatório. E foi quando veio a pandemia. Na pandemia, foi tudo muito complicado, a gente sabe, em todos os âmbitos, em todos os níveis. Mas vocês tinham praticamente acabado de assumir o negócio, né? E tinha acabado de levar ele para um outro ponto, ou seja, era como se eu estivesse começando do zero. Não tinha a experiência de ter uma loja no centro. A Cacau Show não tinha nenhuma unidade no centro. Era uma aposta tanto nossa, quanto franqueada, quanto da própria franquia. Apesar da gente saber que o centro ainda é muito movimentado, que ainda vende muito bem, mas era um risco. E aí, dezembro foi muito bom. Em janeiro, eu ainda trabalhava no Grupo Alemã, quando eu comprei a franquia. Então, a gente tinha algumas informações privilegiadas lá por conta de uma parceria com a Fundação Dom Cabral. Então, a gente, em janeiro, já estava com o sinal de alerta ligado, de que, a qualquer momento, as coisas iriam fechar. E, infelizmente, fechou, né? Infelizmente ou felizmente, porque se fez necessário. Sim. E aí fechou em final de março e a Páscoa logo em seguida, e foi a Páscoa que a gente zerou a loja. Não tinha nada na loja, nem barrinha de chocolate não tinha mais para vender. A gente entendeu, né, o sentimento de estar preso e a necessidade de presentear. A Cacau Show se consolidou ainda mais como um item de presente nesse período, e aí vendeu muito, muito, muito. E aí foi quando as coisas foram melhorando, e na sequência veio a segunda loja, e agora a terceira loja, e em breve a quarta. Que legal. Realmente a pandemia foi
aquilo, ninguém espera uma pandemia acontecer, né? Então, realmente pegou todo mundo de surpresa. Quando a gente fala de negócios, quando a gente fala de franquia, a gente entende que existem particularidades, né? É diferente você abrir um negócio 100% seu, do zero. Quais são, assim, os principais desafios que você encontra trazendo uma franquia da Cacau Show, que é uma franquia que já é de renome, já tem o nome Cacau Show? Quem que não conhece Cacau Show, né? Quais os desafios que tu encontrou nesse momento de assumir uma loja da Cacau Show? O primeiro e maior desafio de qualquer franquia que a gente assume é você compreender os processos internos da marca. Essa compreensão dos processos da marca, mais a compreensão da logística do Amazonas, é fundamental para que você faça o negócio rodar. Então, o lead time de chegada de produtos é diferente, e a gente está falando de produtos perecíveis. E a Cacau Show é um chocolate fino, não é um chocolate tradicional. Então, ele derrete muito fácil, ele é mais sensível, então é um chocolate que precisa de cuidados diferenciados. Então, essa compreensão no início do processo foi fundamental. Mas o maior desafio que existe ser franqueado é você se tornar diferente do outro franqueado. Porque a gente precisa estabelecer algum tipo de diferencial para que o cliente prefira a nossa loja e não a outra. E isso é fundamental de deixar claro, e é um trabalho que a gente faz e tem feito há muito tempo, e graças a Deus a gente tem tido bastante êxito. Legal. Eu já estive na loja do centro e ouso dizer que, inclusive, aquele chocolate é maravilhoso. Olha, eu até senti o gosto dele agora na boca. Que legal. Alexei, você também tem ali uma vertente atuando como consultor de negócios, né? Hoje, como é que é conciliar? Tá certo que você tem muita experiência da tua jornada e acaba que muito do que tu vive ali no teu dia a dia, você consegue trazer isso para a tua consultoria, mas como é que é equilibrar esses dois lados da moeda? Então, a parte da consultoria ela se torna um pouco mais fácil. Quando você está consultor, né, quando você está nesse momento, ele se torna um pouco mais fácil porque você está olhando o problema de fora do problema. Entende? Então, ele é uma situação muito mais tranquila de lidar. Então, não é difícil fazer esse equilíbrio. É muito mais complexo eu equilibrar a agenda da CUFA com a minha agenda de empreendedor do que a agenda desses dois negócios, que são negócios que são praticamente similares, né? Similares. Você falou sobre essa conciliação entre os teus projetos, os negócios, com a CUFA. Meu Deus, como é que você equilibra esses pratos? Porque, além de tudo, você é pai, é casado, né? Então, enfim, são várias... eu não vou dizer obrigações, mas são vários cargos, digamos assim. Como é que você equilibra tudo isso? É bem complicado. A gente tem que equilibrar, inclusive, o pratinho da saúde, o pratinho... Ainda tem isso? Cuidados, É bem complicado, não é fácil, mas é extremamente necessário que você estabeleça processos, inclusive para si mesmo. Hoje em dia, eu paro todo dia à noite, antes de dormir, eu olho a agenda do dia de amanhã. E revejo as conversas do WhatsApp para ver se eu esqueci de agendar alguma coisa que eu preciso agendar. Então, estabelecer isso é fundamental para que você não perca o controle, evite faltar com alguns compromissos. Por exemplo, hoje, dia 1º, é o início de mês de todo empresário, a gente sabe que é aquela loucura, é pagamento, é meta que tem que elaborar, é o planejamento, é uma compra, é uma venda, então tudo isso tem que ser feito. Eu tinha um calendário de agendas de reuniões já programado, é o dia que você vai ter que trabalhar à noite. É uma escolha, né? As pessoas falam assim, eu quero ser empresário para eu trabalhar a hora que eu quiser. Na verdade, você vai ser empresário e vai trabalhar todas as horas. Exatamente. Essa é a diferença. Agora, a principal diferença é que você pode trabalhar, de fato, de casa, tomando seu vinho, assistindo uma televisão, mas você vai ter que estar trabalhando. A diferença é essa. Você pode se dar os luxos de alguns confortos, mas vai estar trabalhando o tempo todo. Eu falo para todo mundo, você se torna uma marca quando você se torna empresário. E quando você se torna essa marca, você trabalha o tempo todo em prol dessa marca. Seja da que você representa, seja da de si próprio, seja da de ser pai, da de ser marido, de ser amigo.
porque tem seus amigos que também cobram, tem a galera da academia que pergunta por que você não apareceu. Então, é importantíssimo criar esses equilíbrios. E também é fundamental que você estabeleça limite para as coisas. Porque se você não estabelecer os certos limites, você acaba se perdendo no processo. Você não pode ser um chefe muito bom, mas também não pode ser um chefe muito mal. Você tem que ser um marido que converse bastante para que deixe as coisas claras do que vai acontecer e o que não vai. A sua filha precisa compreender que, para ela ter o brinquedinho que ela quer, o papai vai sacrificar um pouquinho das horas dela, mas daqui a pouco o papai chega. E às vezes o papai viaja de uma hora para outra, surge uma viagem e precisa ir para alguma situação. Então, o que eu uso particularmente é ser transparente. Eu gosto de ser transparente com tudo e com todos sempre, em todos os momentos. Hoje, mandei a meta do dia e informei que eu ia entregar a meta do mês, que é dia a dia, cada dia é uma meta diferente, no final do dia de hoje, e que a conversa sobre o alinhamento da meta vai ser no sábado. Está alinhado, combinado não sai caro, Sim. E aí você faz o que precisa ser feito. Assim eu vou equilibrando aos poucos. Às vezes um dá uma desequilibrada, mas não cai. Fica cai. Ali no treme, mas não cai. É isso aí. Legal. Vamos falar de CUFA? Eu estava esperando por esse momento. Você hoje está como presidente da CUFA Amazonas, tem um papel ativo em projetos sociais. Conta pra gente o que é a CUFA. A CUFA, como o nome diz, Central Única das Favelas, ela surge há mais de 20 anos atrás, ali nos anos 2000. Nossa, tem bastante tempo, né? Tem. A CUFA nasceu num bate-papo debaixo do viaduto de Madureira. E a primeira sede da CUFA foi na Cidade de Deus, onde eu morava. E então esse processo da CUFA ele foi se consolidando. E ele vem usando o nome favela dentro da nomenclatura no pior momento possível. No momento onde ninguém queria ouvir falar de favela, no momento onde a gente pegava o currículo e escondia que morava numa favela para poder evitar os preconceitos. Então, ele faz esse processo de trazer empoderamento sobre esse nome desde o início. Hoje, de fato, eu posso dizer que a gente já colhe certos frutos desse processo lá atrás. Hoje, a CUFA já está em 41 países. Hoje, a CUFA já está em mais de 5 mil comunidades. Hoje, a CUFA tem atuação em todas as frentes que você possa imaginar. A CUFA tem, hoje, o Preto Zezé, presidente global, ele está em Nova York, na Semana das Favelas em Nova York. A CUFA tem uma sede em Nova York. Que maravilha, olha que legal. Então, a gente está falando, assim, hoje, em um nível muito elevado. E isso facilita as conexões, mas também te trazem muitas responsabilidades. Então, a gente sabe que, quanto presidente da CUFA que estou nesse momento aqui do Estado, existem muitas expectativas, mas a gente sempre deixa muito claro que a gente vai fazer coisas sólidas. Hoje eu tive uma reunião numa empresa do distrito e esse foi o discurso. A gente pode oferecer uns cursos, a gente, legal, a gente agradece, mas eu quero cursos sólidos. Eu quero o curso de programação, eu quero o curso de automação, eu quero o curso de robótica, e isso que eu quero levar para a comunidade. Que as pessoas realmente possam aproveitar o depois, né? A gente precisa trazer a periferia para a condição de igualdade, pelo menos no processo seletivo. Sim. Ele tem que virar um profissional competitivo, senão ele vai continuar assumindo o chão da fábrica. E se você perguntar a qualquer pessoa no mundo o que ela quer dinheiro. Ela quer ter poder de conquistar aquilo que ela deseja. E só tem como fazer isso no mundo capitalista através do dinheiro. Não tem como fazer de uma outra forma. Sim. Entende? Então, a gente precisa capacitar para que as pessoas possam, de fato, andar com as próprias pernas. Então, hoje, a CUFA, quanto sede, ela vai buscar todos os cursos do âmbito de capacitação e profissionalização, de nível alto. A gente não... vamos fazer um curso de corte e costura? É legal, tem gente que vai querer fazer, ocupa espaço ocioso, mas faz no CETAM. Não é o foco da CUFA. Não é o nosso foco. O nosso foco, de fato, é empoderar cada vez mais a comunidade. Legal. E como é que surgiu esse teu interesse em atuar nessa área social? Como é que você conheceu a CUFA? Então, a minha primeira experiência na CUFA foi quanto aluno ainda, né? Como morador da Cidade de Deus na época. E eu estive no RD Summit uns 3 anos atrás. E teve uma palestra de empreendedorismo social.
E o Preto Zezé estava lá e foi quando a gente se conectou e eu contei um pouco da minha história, de como é que eu estava, onde eu morava. E ele falou, cara, a gente está precisando de uma liderança no Amazonas, seria legal uma conversa nossa. Mas um pouco antes disso, eu já tinha comentado com alguns amigos a minha vontade de fazer algum tipo de devolutiva para a sociedade, de ajudar de alguma forma. Eu sou fruto de projetos sociais, eu sei o quanto isso faz diferença dentro de uma comunidade, eu sei o quanto isso é fundamental na cabeça de um adolescente, de um jovem, de uma criança. Então, eu já estava com esse anseio e as coisas a gente sabe que nada é por acaso. Deus foi agindo e foi encaixando as coisas até que chegou o dia que a gente conversou com o Zé esteve, essa conversa também é legal. O Zé esteve num podcast e aí eu fui parabenizar ele e falei para ele quando ele estivesse por Manaus para ele me avisar para a gente jantar. Aí ele falou assim, acabei de aterrissar aqui, vamos se conectar. Realmente nada é por acaso. Ele tinha acabado de vir da terra da área dos Yanomamis, que a CUFA ajudou no projeto para levar um hospital para os Yanomamis. E estava em conexão em Manaus, ia ficar uma conexão aqui longa, de 10 horas, e aí ele resolveu sair do aeroporto. Então foi aí que a gente se aproximou e aí trocamos uma ideia bem fiel, bem clara e transparente, e aí a gente começou a engatear no processo da CUFA. E hoje a gente já está com uma sede, a gente vai fazer domingo agora a lavagem da sede, que era um prédio que era uma escola. Isso Legal. também foi Onde que vai ser a sede, Alex? No centro. Na antiga Escola dos Surdos, na esquina da Joaquim Nabuco com Miamundá. Ah, tá. Então, nesse domingo a gente já vai lavar a sede toda. No dia 8 a gente já vai estar convidando a galera para ir conhecer a sede e acho que daqui para o mês que vem a gente já está rodando atividade lá. Então, ou seja, a gente assumiu um prédio que, quando eu estive em reunião no órgão, eu falei, eu queria um prédio que fosse tipo uma escola, eu queria um espaço que eu pudesse fazer de tudo. Porque faz sentido com o propósito da CUFA. Sonhei alto, pedi alto e conquistamos. O pessoal falou assim, você quer? Então toma, esse aqui, pronto. E aí a gente conseguiu um prédio gigante e a gente está muito feliz com isso e os projetos já estão iniciando. E, além disso, tem aí o nosso mega evento do ano, que é a Expo Favela. E é um evento que tem tudo a ver com empreendedorismo. Que legal, nós vamos já falar sobre esse evento. Alexei, nessa tua jornada na CUFA, nessa tua jornada social, você já deve ter ouvido milhares de histórias, aquelas histórias que emocionam, que os olhos enchem de lágrima, né? Qual foi a história que mais te impactou? Qual foi aquilo que tu viu e disse, nossa, essa eu nunca vou esquecer? Hoje, tem uma coisa que me dói muito de ver quando a gente entra nesses bairros, nessas favelas. É a taxa de gravidez na adolescência. Né? Então, o dia que eu tive o maior choque social nesse sentido, a gente estava fazendo doação de mochilas e aí eu estava ajudando na fila e tudo mais, e aí a gente tem que ter um certo tato para lidar com as crianças. E tinha uma menina com uma criança no colo, e devia ter uns 4, 5 meses. E eu falei, nossa, que lindinha a tua filha e tudo mais. Aí ela falou assim, não é minha filha, é minha neta. A menina tinha 28 anos e já era avó. E isso traz um choque para a gente, principalmente eu que sou pai, você que é mãe. A minha cabeça está tentando calcular a data da filha dela. Exatamente. Então, assim, isso traz um choque para a gente, que é algo que a gente jamais imaginaria, mas que é praticamente realidade. Não dá para falar que é comum, porque não pode ser comum um negócio mas desse. É a realidade. Mas que é uma realidade, entende? E a gente precisa atuar nisso. A gente precisa falar sobre isso. Eu tenho falado muito nesse último ano que a gente tem falado mais com o público, que uma das coisas, o maior crime o crime que é mais cometido é a omissão. Quantas vezes a gente se omite em frente a diversos crimes? Porque acha que não é comigo, não tenho nada a ver com isso. Entende? E isso está atingindo uma parcela da sociedade inocente. Quando eu falo que uma menina de 13 anos teve filho, ela é inocente. Não dá para
criminalizar ou culpar ela de alguma forma, mas dá para criminalizar a omissão do entorno disso, sabe? Então, eu me cobro muito nesse sentido. E a minha ideia, quando eu falo de que eu quero capacitar a população, é justamente por isso. Porque uma população capacitada, uma população informada, ela não permite que esse tipo de coisa aconteça. E a gente também não dá para ficar cobrando o tempo todo isso do poder público, ou seja lá de quem for. A gente tem que assumir a responsabilidade para a gente e fazer aquilo que é possível, o que tiver palpável em nossas mãos. Fazer nossa parte. Exatamente. Né? A CUFA trabalha com cultura, esporte, arte, para promover a inclusão social. Existe algum projeto específico que tem sido hoje destaque? E como é que esse projeto tem transformado as comunidades? Então, hoje a gente está assumindo mais um projeto. Como é que a CUFA está funcionando? Né? Eu tenho a sede e eu tenho as lideranças dentro de algumas favelas. Então, a gente tem hoje no Grande Circular, na Colônia Antônio Aleixo e agora no Prosamin. Do Prosamin tem um projeto cultural muito legal, que o projeto cultural do Prosamin é o seguinte: eles fazem parceria com a escola, com a universidade, com a OEA, para ter aula de teatro e dança para a galera da comunidade. E se você for e ver o tamanho do engajamento da molecada no projeto, é a coisa mais linda do mundo. Parece que eles estão sonhando de fato ali em se tornar um ator, uma atriz, e eles estão brincando sério daquilo, é uma brincadeira séria, que eles levam a sério, aquilo é muito gratificante de ver. E uma coisa que talvez não seja tão visto, tão falado, que é muito forte no estado, é a cultura hip hop. A cultura hip hop é muito forte. Tem muitos centros de batalha de rima, muitos centros de dança de break, de dança de rua. Então, parece muita coisa de filme americano, né? Mas tem muito aqui, é muito legal, a galera é muito engajada. Tivemos um evento recente que teve uma batalha, que trouxeram a batalha de fora e eles viram a adesão gigante. A gente participou desse evento ano passado, colocamos um stand e aí fizemos uma batalha de rima no stand. Ficou tão lotado o negócio, tão lotado, que eles pegaram e pediram para a gente ir para o palco. Não, cara, vai lá para o palco porque não está dando. Vocês fecharam todos os corredores dos stands. E isso é legal de ver, porque a gente vê que, de fato, a favela ela é um lugar de potência. Ela é um lugar onde tem um monte de gente qualificada, com sonhos, com vontades, entende? E que às vezes não é visto, às vezes é reprimido, ou às vezes está canalizado para coisas ruins. Então, a gente tem que, de fato, dar voz e dar visibilidade para aquilo de bom que tem lá dentro. Perfeito. Vamos deixar para quem está assistindo a gente, claro, algumas coisas que eu acredito que é importante, até porque quando nós tivemos lá atrás uma conversa onde você me apresentou a CUFA, e eu disse assim, não, eu, carioca, tenho uma visão de favela. E às vezes você, inclusive na nossa conversa, você me deu alguns dados e eu disse assim, eita, mas aqui, o que é hoje em definição favela? Vou até ler exatamente a definição para as pessoas depois não porque normalmente o que vem na mente? Favela, a gente lembra do Rio, isso é automático. E a gente lembra aqueles morros com as casas e bandido e tráfico e etc. Então, são as primeiras coisas que se remetem na memória das pessoas quando se fala de favela. Vamos lá. No Wikipedia, as favelas no Brasil ou aglomerados subnormais, esse nome o IBGE já não usa mais, não pode mais usar esses aglomerados subnormais. Tá. São considerados como consequência a má distribuição de renda e de déficit habitacional do país. Isso daqui é o que o Wikipedia fala. Vamos ver o que diz o nosso dicionário. Área urbana caracterizada por moradia precária e infraestrutura de urbanização geralmente deficitária. Ou seja, resumo disso daqui, um crescimento em desordem. Uma área onde começou a crescer casas e ambientes para as pessoas morarem, que não foi planejado. Quantos bairros planejados a gente conhece em Manaus? Pouquíssimos. Poucos. Manaus hoje é o maior crescimento demográfico pelo 5º ano consecutivo de áreas favelizadas. Ou seja, essas invasões só crescem, só aumentam. Esses lugares são favelas. É que, de fato,
foi criado esse estereótipo Sim. de coisas ruins, de tráfico, de violência, enfim. Isso foram estereótipos criados. É o que hoje a psicologia diz como um viés inconsciente. É uma palavra bonitinha ali para o que é, de fato, o preconceito. Que todo mundo tem, de fato, todo mundo tem seus preconceitos. E o viés inconsciente não tem nada de diferente do preconceito. Mas o termo favela ele é oriundo ao crescimento de casas em desordem. É isso. Não tem nada a ver com as mazelas que acontecem voltado ao tráfico, voltado à violência. A gente pode dizer que é mais uma questão geográfica do que Com certeza. social, digamos assim. Que a gente entende que a consequência acaba vindo, enfim. Com certeza. Faz parte do processo. Antes da gente entrar para falar de Expo Favela, que está chegando aí, eu quero lembrar para você que está assistindo a gente, segue o canal, compartilha, deixa o seu like, ativa o sininho para você ser notificado de todos os próximos episódios. Agradecer aos nossos patrocinadores, Faculdade Boas Novas, Estúdio Adriana Barbosa, Amalu Design, Manas T-shirteria e Clínica Full Redux Manaus. Agora vamos falar de Expo Favela. Conta pra gente, Alexei, o que é esse evento. A Expo Favela ela é, na verdade, uma competição onde os empreendedores das favelas vão poder expor suas ideias e seus produtos e seus serviços e vão competir entre eles, onde os 10 mais vão competir nacionalmente. Qual é a ideia por trás disso? É conectar a favela ao asfalto, que é um jargão muito comum, principalmente em São Paulo. O que a gente quer fazer? Conectar todos os níveis sociais no mesmo ambiente. Porque, às vezes, o cara está dentro de uma favela e ele está empreendendo e ele nem acredita que é empreendedor. Ele não sabe nem que está empreendendo, às vezes. Ele não tem acesso a crédito, às vezes ele não tem acesso a um monte de outras informações, a possibilidade de rodadas de investimentos, etc. Simples e puramente por falta de informação. As favelas, no ano de 2022, faturaram mais de 200 bilhões de reais no Brasil. E só cresce esse número. Só cresce. As pessoas cada vez mais saem de dentro dos seus bairros para poder resolver as coisas de sua vida. Hoje em dia tem banco dentro das favelas. Sim. Hoje em dia a gente fala, por exemplo, a Rocinha tem um McDonald's na Rocinha. Entende? Então, assim, esses lugares são lugares de bolsões financeiros exorbitantes. Está falando Manaus hoje, por exemplo, a cidade de Deus de Manaus moram mais de 20 mil habitantes. Imagina num lugar onde tem mais de 20 mil habitantes, quanto de comércio que gira lá? Milhares. Falando de milhares. E ninguém quer falar disso. E a gente muito pelo contrário quer dar voz a essas pessoas, quer dar oportunidade dessas pessoas de trocar experiência e de trazer também muita coisa da experiência deles. Que a comunicação lá dentro é diferente. Entende? Eu não posso chegar lá falando que eu vou vender uma t-shirt para a galera. Não vou entender. A gente precisa trazer isso e tornar isso mais claro e mais objetivo. A gente quer que o dinheiro da favela fique na favela lá e que isso multiplique, cresça e que ele possa empreender, que ele possa empregar. Que ele empregando, ele diminui o desemprego, ele aumenta a renda, ele aumenta um monte de outras coisas que é favorável a todo mundo. Aí tudo é consequência, né? E quais são as datas da Expo Favela? 3 e 4 de outubro acontece no Vasco Vasques a Expo Favela. As inscrições dos empreendedores já estão abertas. As inscrições para participar do evento ainda não, a gente vai abrir em breve. Mas para os empreendedores já está aberto. Você que é empreendedor, que quiser fazer parte dessa competição, se inscreve lá. Você vai participar de um crivo, vai passar por uma... Tem algum critério? Tem vários critérios, na verdade. E isso é selecionado, inclusive, nacionalmente. Todo mundo passa pelo mesmo crivo. São uma série de coisas. Primeiro, saber se você de fato é morador de favela, verificar o nível do seu negócio, o quanto que você compreende do seu negócio, porque às vezes pode estar numa fase de ideação e você ser aprovado, desde que você compreenda muito dessa ideia, desde que você já tenha provas de que aquilo pode ser um negócio, que aquilo possa dar certo, porque a gente vai estar falando com pessoas grandes do mercado, vocês vão ter a oportunidade de apresentar para pessoas relevantes. A gente está aí cheio de mistério com os palestrantes, mas tem uns palestrantes
bem famosos vindo para Manaus e que vão participar também, alguns deles, desse crivo. Então, você vai estar, de repente, com uma oportunidade de falar com um grande empresário varejista do âmbito nacional e tem que estar maduro para poder falar com esse pessoal. E esse crivo é para isso. Mas também vai rolar uma prévia capacitação até a data do evento. Serão selecionados 50, esses 50 a gente vai dar o stand para eles só precisam levar lá seus produtos e etc. E vai rolar uma série de atividades até a data do evento com os empreendedores. Para preparar eles. A gente quer que eles ganhem a final. Eu quero dizer que a final veio para o Amazonas. Olha que maravilha. E, de novo, é Expo Favela Amazonas, não é Manaus. Ou seja, eu estou falando também com os interiores. Então, amanhã, nessa sexta-feira, a gente vai estar indo em Manacapuru, falar com empreendedores de Manacapuru. Estamos conectados com o pessoal de Parintins, para ver se o pessoal de Parintins manda empreendedores para cá. Estamos falando com o pessoal do Maitá. E assim vai, a gente vai crescendo. Que legal. Eu já estou ansiosa para esse evento. Inclusive, eu quero dizer que eu estarei lá. É um evento que vai estar no meu calendário. Quero muito conhecer de perto como é que funciona isso. Eu sou particularmente apaixonada por trabalho social. Se eu não vigiar, eu vivo só fazendo social porque eu gosto muito, eu acho lindo o servir, sabe, Alexei? É bíblico, melhor é dar do que receber, mas quando a gente serve as pessoas sem interesse em troca, é uma experiência assim que só sabe quem vive, né? Então, é algo que eu acho muito bonito e eu com certeza estarei lá acompanhando. Falando desse mundo social, desse mundo empresarial, na tua opinião, como é que você enxerga a importância de empresários se envolverem nessas iniciativas sociais? Vamos dividir isso, né? Quanto empresário, quanto em pessoa. Vamos falar como pessoa. Como pessoa é muito do que você acabou de falar. É fundamental. É uma troca assim que não tem palavras para explicar o tamanho da troca e da positividade que isso traz para a sua vida. Você poder ajudar o próximo minimamente e entender que o que é mínimo para você, às vezes, é essencial e, às vezes, além de essencial para a vida de outras pessoas, é fundamental para você entender o real valor das coisas. A gente vive num momento muito, muito voltado a status e é cuidadoso isso. A gente precisa ter certo cuidado. Não tenho nada contra quem gosta de usar os seus cordões, nada contra. E continue usando, é incentivo. Mas é importante você entender o real valor da vida, que aquilo ali não é o real valor, entende? O real valor é estar lá na ponta, é você ver seu filho crescer, é você ter tempo. Eu falei, meu pai está se aposentando. E aí ele, não, tem que resolver isso. Eu falei, pai, o senhor está aposentado. Hoje, o senhor andar correndo é perda de tempo. Exatamente. O senhor tem que andar olhando para as plantas, vendo a cor do passarinho. Olhando os detalhes. E isso é fundamental. E tem tanta gente vivendo com tão pouco e necessitando de tão pouco para abrir um sorriso. Às vezes é água, às vezes. O cara precisa de água para beber, para ele abrir um sorriso. Uma água gelada, uma sobremesa. Por ter a Cacau Show, às vezes eu boto um chocolate no bolso e vou dando para a galera na rua aqui. O pessoal já até sabe. O sorriso simples no rosto de se ver é algo encantador. Quanto empresa, quando você passa a agir isso e a sua empresa passa a ver isso, você se torna um líder inspirador. E ser um líder inspirador, eu acho que é o ápice que você pode alcançar na liderança. E o caminho do social traz muito isso. Porque por mais que você seja inspirador pelo seu faturamento, pela sua forma de lidar e etc., a diferença que é quando você se doa para um outro é muito maior. Ela inspira muito mais. Então, se serve de conselho como mentoria para alguém, se doe para alguém. Não precisa usar isso como marketing, mas pode usar isso para que isso se torne uma inspiração, inclusive, para os seus colaboradores. Isso é fundamental. Maravilha. Estamos quase chegando ao final, mas ainda falando de CUFA, a gente tem a Expo Favela. E depois da Expo Favela, quais são os próximos passos para a CUFA no Amazonas? Tem muitos projetos para acontecer.
o ano que vem, com certeza a gente vai executar a Expo novamente. A Expo já entrou no calendário, inclusive a gente falou hoje com a Secretaria de Cultura, ó, a gente está aqui finalizando esse, mas já pode separar que ano que vem vai ser maior. Mas a gente tem um Taça das Favelas de Futebol para executar, que acho que é o projeto que é mais visto na televisão e que a comunidade mais pede o tempo todo. Mas, de novo, a gente está se estruturando para fazer coisas sólidas. Então, quando a gente vier, a gente vai fazer uma Taça das Favelas tão grande quanto é a Expo que a gente está fazendo nesse momento. Entende? Sendo a primeira, já é muito maior do que a de muitos outros estados. E a gente já está largando na frente nesse sentido. Então, a gente tem Taça das Favelas de Futebol, a gente tem a Expo do ano que vem, a gente tem um projeto de beleza indígena, a gente tem uma startup em desenvolvimento para fortalecimento da diminuição da evasão escolar, a gente tem a sede que já vai vir com cursos robustos, a gente está buscando já o curso de programação, desenvolvimento de software, o curso de automação, robótica, então em breve vai ter bastante novidade, bastante robusta. E tem as datas comemorativas que a gente atua em todas elas. Natal, Dia das Crianças, a gente sabe que isso é fundamental também, fortalecer isso dentro do nosso calendário. E as nossas parcerias só aumentam. Nesse momento a gente vai viver agora um momento onde a gente vai se preparar para ajudar a galera perante a seca. Então a gente já está fazendo algumas parcerias, organizando algumas ideias para que a gente diminua o impacto dessa seca que o Estado com certeza vai sofrer. E é isso que já está sendo mostrado aí. Entendi. E quem quiser participar da CUFA, colaborar de alguma forma com o seu trabalho, com a sua expertise, com a sua especialidade, não sei. Como é que faz para participar da CUFA? Gente, segue a gente lá no Instagram. Precisar falar, manda um directzinho, a galera faz um filtro, porque, de fato, graças a Deus, tem muita gente contactando a gente, mas a gente carinhosamente fala com todos. E eu falo com todos real mesmo. Eu, a Fabiana, o André, a gente sempre tenta responder todas as pessoas. Então, vem via Instagram, acompanhe os nossos projetos, esteja próximo da gente nos eventos, a gente sempre está divulgando os nossos eventos e se aproxime e a gente verifica a melhor forma de vocês estarem conosco, nos ajudando. Perfeito. Qual é o Instagram da CUFA? @CUFA Amazonas. Legal, perfeito. @CUFA Amazonas. Alexei, para a gente terminar, tá chegando ao fim, queria que você deixasse um conselho para os jovens, para quem está assistindo a gente, que vem de comunidades carentes e sonha em construir um futuro de sucesso. Você veio de uma comunidade carente, né? Então, hoje você tem a sua família, tem os seus negócios, tem os seus projetos sociais, e eu queria que você deixasse um recado para esses jovens empreendedores que também vêm de comunidade carente. Primeiro é não desistir, e o segundo é se capacitar sempre. E se capacitar não se resume a fazer uma faculdade ou terminar o ensino médio. É se capacitar para o quer que seja que você vai fazer. Seja para atravessar uma rua, que você se capacite em olhar para o sinal e saber que o sinal vai ficar vermelho e você vai atravessar a rua. A capacitação ela vai te dar o que você necessita para poder dar sempre mais um passo. Sempre mais um passo. É importantíssimo. E nunca desista. Não desista do seu sonho, não desista do seu desejo. Acredite que o seu sonho é pequeno. Por maior que seja na sua cabeça esse sonho, ele é pequeno para os planos que tem desenhado para você. Se você estiver no caminho certo, com certeza você vai conseguir coisas muito maiores. Maravilha. Alexei, parabéns pelo teu trabalho na CUFA. É lindo o trabalho que vocês fazem. Que Deus continue prosperando e abençoando esse trabalho, colocando mais pessoas, as pessoas certas, no teu caminho, no caminho da CUFA, para que vocês possam alcançar muito mais pessoas, muito mais famílias e transformar vidas. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo, por ter contado um pouco da tua trajetória, por ter compartilhado conosco o que é a CUFA. Vai ser uma honra estar na Expo Favela, vai ser uma honra conhecer a sede. Conte comigo, conte conosco nessa jornada. Muito obrigada pelo teu tempo, por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço o convite, o carinho de sempre, e pode contar com a gente. Maravilha. Então, você que ficou até aqui, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por acompanhar. Lembra de seguir o canal, compartilhar com os teus amigos, deixar o like,
Ó, ativa o sininho também para você receber a notificação dos próximos episódios. Acompanhe o Pod Atitude lá no Instagram, @podatitude. E eu te aguardo no próximo episódio. Tchau, tchau. Foi. Prontinho. Meu querido, muito obrigada. Marido, tu chegou, meu assistente. Faz a nossa foto. Olha, sem você aqui eu fico perdido. Vai passar na loja, vai fazer chocolate, mas eu como é que fazer? Então você já vai lá fazer chocolate comigo? Ver como é que tá? Como é que tá? Vou tirar uma